Esse é um dos salmos, assim, cara, mais conhecidos de todos, mas eu já preguei nesse salmo, na verdade, uma opção de vezes, e aí sempre eu acho insuficiente, sempre espero mais, então vai ser assim dessa vez, eu vou pregar e vou pensar assim, poxa, poderia ter sido mais, com certeza, vou tentar traduzir para vocês o que ele significa. Você já recebeu uma pessoa na sua casa, assim, que você tentou agradar essa pessoa de algum modo? Vocês já fizeram isso? Tipo uma pessoa que vai te visitar, que você julgue muito importante, assim. E aí o que você tenta fazer? Geralmente você tenta apresentar para ela o melhor que você tem. E, poxa, eu já recebi pessoas importantes na minha casa aqui da igreja, por exemplo. E em várias situações eu tentei, preparar o sanduíche mais especial que eu sei fazer e contar as histórias mais engraçadas que só eu acho graça, mas que eu tento contar para as pessoas se alegrarem. Tentei ser uma pessoa simpática, né, na medida do possível, no esforço, tal, dar atenção para aquela pessoa. Eu já recebi, inclusive, o up na minha casa, olha que honra que eu tive. Então, cara, limpei meu quintal, beleza, limpei lá as coisas todas para receber vocês. Acho que ficou mais ou menos. Mas dei o meu melhor, me esforcei, acordei cedo. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, a gente tenta oferecer para essa pessoa o melhor que a gente tem. Eu tenho uma comparação ainda melhor, eu tenho 2 filhos. E o que eu tento dar para os meus filhos? O melhor do que eu tenho. Então, sabe essas histórias assim, que seus pais contam que você não acredita muito e nem imagina do que seja? Quando seus pais falam assim, não, porque no meu tempo eu ia para a escola. E aí a pessoa ia a pé, enfrentava feras, a selva, jacaré, lama e todo tipo, né, de situação. E aí seus pais falam, você está numa situação muito mais fácil, você vai de carro, você vai de carona, sei lá o que te busca para te levar para a escola, ou você mora perto da escola, e aí você fica assim, poxa, por quê? Seus pais tentaram dar para vocês o melhor que eles tinham, muito provavelmente. Se eles forem um pouquinho razoáveis, eles deram o melhor para vocês. E eu tento dar o melhor para os meus filhos também. Cara, Deus, Ele dá para a gente o melhor que Ele tem. E esse salmo vai tentar mostrar para a gente exatamente isso. Que quando a gente tem o melhor de Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa. E quando a gente entende que o que a gente precisa é simplesmente o melhor de Deus, a gente não precisa de mais nada. Davi vai tentar traduzir essa parada nesse salmo. E aí tem várias revoluções acontecendo nesse salmo, que para você parece assim, algo comum. Mas uma questão muito importante é que Davi começa a usar a primeira pessoa do singular aqui nesse salmo. E isso é algo totalmente novo. Geralmente a gente fala com Deus, principalmente nesses momentos de culto, a gente fala com Deus falando a gente, nós, beleza, primeira pessoa do plural, só que Davi vai usar a primeira pessoa do singular, eu, o Senhor é meu pastor, e ele vai falar de uma relação íntima que ele tem com Deus, e isso é altamente assim, magnífico nesse salmo. E mais do que isso, é essa primeira imagem que ele vai tentar formar. Esse salmo tem 3 imagens, então são 3 cenas diferentes. Tem uma cena do pastor, tem uma cena de uma pessoa sendo recebida numa festa, e tem uma cena de uma pessoa na casa de Deus. A gente vai falar só da cena do pastor nessa noite. Espero que você acompanhe a leitura Salmo 23, que você deve saber de cabeça. O salmo diz assim, conseguiu abrir aí? Salmo 23? Diz assim a palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão
e o teu cajado me consolam. Primeira lição que esse texto traz para a gente é que Deus é o nosso bom pastor. Jesus vai pegar essa imagem lá no Novo Testamento e ele vai traduzir essa imagem dessa maneira. Ele não vai dizer simplesmente que ele é o nosso pastor, mas ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então Deus é o nosso bom pastor. Você está ligado, eu já expliquei isso 1000 vezes, mas às vezes você esquece. Saca só, no verso 1 está escrito Senhor aí com uma letra maiúscula, o S maiúsculo maior do que as outras letras que são maiúsculas também. Tudo em maiúsculo, só que o S é maior do que os outros. Já reparou? Quando está escrito assim, isso a gente chama de versalete, é uma forma de escrita. Significa que o nome de Deus está aqui. Quando você pede para um hebreu, por exemplo, recitar esse salmo, ele vai falar Adonai, Adonai roi lo ersá. Ele fala assim, Adonai significa o nome de Deus ali, só que ele não fala o nome de Deus, ele não fala Yahvé, ele não fala Yehoá, que é o nome de Deus mesmo, mas aqui está o nome de Deus. Então, para ele evitar o nome de Deus, ele fala Adonai, o Senhor. A Bíblia seguiu essa tradição, colocou Senhor aqui, mas o nome que está aqui, na verdade, é o nome de Deus. O nome de Deus significa eu sou. E aí, Davi vai dizer algo importante para nós, olha só, diz, o eu sou, o Deus eu sou, o Deus que se revelou a Moisés, o eu sou é alguma coisa. Quando Moisés pede para Deus dizer para ele quem ele é, Deus se define como algo indefinível. Então Deus fala assim para Moisés, olha, eu sou o que sou. Tipo assim, cara, como é que eu vou dizer para você o que eu sou, beleza? Sou Deus, maior do que todas as coisas, eu sou o que sou. Davi vai fazer uma definição da relação de Deus com ele. Então ele vai dizer assim, o eu sou é alguma coisa. Para mim, o eu sou naquilo que ele é o meu pastor. E por isso, nada vai me faltar. O que isso significa? Davi, poxa, sabia o que era ser pastor. Beleza? Uma coisa que eu acho maravilhosa na vida de Davi, que é muito diferente da nossa, mas que eu tento aprender com ele muitas vezes, é que Davi sabia ser aquilo que ele era para a glória de Deus em qualquer situação. Então Davi, novinho, foi um pastor de ovelhas, ovelhas de verdade. Sabia que a ovelha é zoada, a ovelha é revoltada. A gente acha, porque a gente já teve, não sei se você teve, meus filhos têm, umas ovelhinhas de pelúcia. Aquelas ali de pelúcia são boazinhas, só aquelas, beleza? Uma ovelha de verdade, ela não é tranquilinha, maneirinha, não. As ovelhas disputam entre si, elas dão trombada nas outras. Na verdade, muitas vezes, quando você passa por um caminho estreito com ovelhas, tem um livro da editora Betânia, se chama Nada Me Faltará. Então, o autor, Philip Keller, ele é um pastor de ovelhas, ele vai interpretar esse salmo. Aí ele vai dizer o que era a vida da ovelha nesse tempo e tudo mais. As ovelhas, elas disputavam a comida, o caminho. Então, para você ter noção, tipo assim, se tinha que passar por um lugar estreito, perigoso, muitas vezes uma ovelha caía porque a outra empurrava pelo precipício. Então, a ovelha dava uma trombada, sabe? Você já jogou futebol, deu aquela ombrada no adversário, que está dentro da regra. Não é isso? Do futebol. A ovelha dava uma trombada na outra, a outra caía. A ovelha tem uma mania muito ruim, isso Ezequiel capítulo 34 vai explicar para a gente dentro da própria Bíblia. A ovelha tem uma mania ruim de comer a comida, o pasto, e pisar a comida depois de comer, para que a outra não venha a comer também. Olha que doideira, cara. Então ela come e ela pisa para a outra não poder comer o mesmo pasto que ela estava comendo ali, que ela estava se alimentando. Davi sabia o que era ser pastor de ovelhas, e ele deu o seu melhor naquele momento. E num outro momento, Davi foi músico, por exemplo, e Davi deu o seu melhor como músico. E num outro momento, Davi foi rei e guerreiro de Deus e deu o seu melhor naqueles estágios ali da sua vida. Eu inverti um pouco os estágios, eu já fui músico, só que agora eu sou pastor. Davi começou pastor, foi músico, eu comecei músico. Minha carreira não foi muito, além de alguns instantes, 15 minutos.
E aí eu me tornei pastor. Davi sabe o que é ser pastor, por quê? Porque, cara, ele cuidava das ovelhas dele com todo cuidado, com todo carinho. E o que Davi está dizendo para a gente é algo totalmente impressionante. Deus estabelece uma relação íntima conosco. Você consegue viver isso hoje? Saca só, a maioria daqui talvez, estou dando um chute, a maioria aqui é filho de crente. A maioria aqui, quem é filho de crente aí, levanta a mão. É, a maioria. Beleza, a maioria aqui é filho de crente. Quando você é filho de crente, parece que Deus está ali no meio de uma coletividade que faz parte da sua própria família e da sua existência, isso é normal. Mas Davi está trazendo para a intimidade da primeira pessoa. Você já esteve face a face com Deus alguma vez na sua vida? Davi esteve, e ele esteve nesse salmo, sozinho com Deus. Cara, olha só, imagine que você vá ver uma pessoa que você ama assim, tipo, tem um cantor, alguém assim, que é muito especial para você. Vou dar uns nomes, você vai achar horroroso, mas são os nomes que me vêm à cabeça agora. Uma cantora chamada Taylor Swift, um rapazinho chamado Justin Bieber, por exemplo. Justin Bieber não faz mais sucesso, beleza. Um cara tipo Neymar, assim, um cara do futebol, Cristiano Ronaldo, não sei se... Beleza, estou tentando imaginar alguém. Cara, se você pudesse se encontrar com essa pessoa... Pô, você já foi num show, assim, que você gostava muito da pessoa que estava cantando lá? Não, pô, glória a Deus pela sua vida. Eu também praticamente não fui. Se você pudesse se encontrar com essa pessoa num grupo de 10, ia ser uma parada maneira? Imagine que você encontrasse esse superstar aí num grupo de 3 pessoas, você mais 2 e ela. Pô, não ia ser mais legal? Só vocês 3 ali trocando ideia. Pô, por que você escreveu aquela letra? Por que você, naquele gol, comemorou de tal forma? Agora, imagine que você possa encontrar essa pessoa sozinho, só você e ela. Pô, não vai ser algo muito mais profundo, muito mais bonito, muito mais maravilhoso do que poderia ser? Se eu te convido para ir para minha casa e convido 50 pessoas com você, pô, você pensa assim, cara, são 50 pessoas, agora eu convido só você para ir à minha casa, cara, não é muito mais especial essa parada? É justamente isso que Davi está tentando mostrar para a gente. Ele diz que ele pode ter um relacionamento com Deus, que é esse relacionamento totalmente pessoal, em que aquele que é Deus, o grande eu sou, aquele que é definido como alguém que vive do lado de Davi. O pastor que cuida dele, que pastoreia a vida dele. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que nós somos chamados para uma vida de entrega. Tem uma parada aqui, cara, nesse texto que ninguém repara, mas que é algo muito importante para você interpretar esse texto. Nesse texto, a ovelha está sozinha, e isso nunca acontece, senão em 2 situações. Então, olha só, a ovelha é um animal de rebanho. A ovelha é um animal que está no meio de outras. A ovelha não é um pet, beleza? A ovelha não é o gatinho da sua casa, não é o cachorrinho que você tanto ama. A ovelha não é um bichinho de pelúcia sozinho. A ovelha, ela vive no meio de outras. Só que aqui a ovelha está sozinha. Sabe quando que a ovelha está sozinha? Ou quando ela se perde, ou quando ela vai ser sacrificada. O texto está mostrando para a gente algo estranho. Davi está louvando a Deus nesse cântico, como ou a ovelha que está perdida, ou como a ovelha que vai ser sacrificada. Era assim, nesse tempo do Antigo Testamento, um dia na sua vida, você separava uma ovelhinha, levava essa ovelhinha até Jerusalém, que era outra cidade, não era onde você morava, e você caminhava sozinho com essa ovelha,
Só que quando chegava lá em Jerusalém, a ovelha tinha que ser sacrificada. Davi canta um cântico, mas esse cântico tem algum elemento estranho. O verso 4 é um verso totalmente diferente dos outros. Existe uma banda, você nunca ouviu essa banda, uma fé, chamada Miquedem, é o nome da banda. É uma banda hebraica, de hebreus, judeus, beleza? Tocando esse salmo. Aí eles cantam esse salmo, Salmo 23, em hebraico. Cara, é coisa linda. Pô, o dia que você puder ouvir, você não vai achar graça nenhuma, mas eu acho maravilhoso. Quando eles cantam esse salmo, a música está num tom, mas quando chega no verso 4, que é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que acontece na música é que a música se transforma para algo totalmente terrível. O que esse texto está mostrando para a gente, olha só, não sei se você entende o que eu estou falando. Cara, eu estudo essa parada de literatura. Se eu escrevesse esse texto, eu ia jogar o verso 4 fora. Eu ia ficar só com a parte alegre. Esse quer ser um quê? Um cântico de celebração, um lamento. Só que esse texto tem uma nota de lamento, que é o verso 4. A gente não precisava do verso 4, mas o verso 4 está aqui. E na verdade, no fundo, no final das contas, ele é totalmente necessário, porque a vida é assim. Tem uma hora na vida que a música que toca a trilha sonora do filme da nossa história é uma música dramática. E o que vai acontecer é um vale de sombra e de morte. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Você já passou pela tragédia e pela crise? Será que é o momento que você está vivendo agora? A presença de Deus não impede a música tocada no verso 4, mas a presença de Deus torna a música tocada no verso 4 totalmente possível de ser vivenciada. E vivenciada de modo que a gente sobreviva. Perceba, no final ele está ainda vivo, passou pelo vale da sombra e da morte. Pô, essa parada é estranha pra gente. Sabe por que o vale é complicado? Porque os animais que se colocavam para atacar outros animais, eles se colocavam acima. Então, essa é uma posição de combate desfavorável. Você está no vale, tá ligado? Vale é o baixo, beleza? E o monte é o alto. Quando você está na parte baixa, aquele que te ataca, se tiver mais alto, ele tem vantagem. Pô, não é à toa que nas batalhas os caras tinham cavalos, beleza? Porque o cavalo te coloca acima do outro. Você alcança o outro tem dificuldade de te alcançar. Nas guerras era assim, quando você ia guerrear, o ideal era você se colocar numa posição acima das outras. Vocês lembram de Israel tentando conquistar as colinas de Golã, na década de 60? Houve um ataque, todo mundo atacou Israel, já tem Estado de Israel. Vocês lembram de história, lembram disso? Formado o Estado de Israel, aí, vem uma galera, Liga Árabe lá, contra Israel. O que Israel vai fazer? Toma as colinas de Golã, porque quem está no alto tem vantagem. Israel foi atacado por ali. Aquilo ali é importante dentro de uma batalha. Se você é uma ovelha, você passa pelo vale, você está numa posição desfavorável. Ainda que o tom aqui seja de lamento, há um consolo, que é o consolo da presença desse Deus no vale. Mas olha, o que consola não é algo muito bom, o que consola é bordão e cajado. Bordão e cajado, galera, não é coisa boa não, é um pedaço de pau, beleza? É coisa que leva a sofrimento. Davi entende dessa parada muito bem. Quando uma ovelha estava tentando empurrar outra para fora, o pastor tinha que dar uma pancadinha na ovelha para ela voltar para o caminho e esquecer aquela rixa que ela tinha com a outra, para que a outra caísse e morresse. Davi usa
esses elementos que são estranhos para mostrar para a gente que a nossa vida, no final das contas, é isso. A nossa vida, no final das contas, é isso. Você não entendeu, você não entendeu. Cara, se você acha que sua vida é isso aqui, você não entendeu nada. Se você acha que sua vida é você se sentir bem, se você acha que sua vida é você conquistar suas paradas, é você fazer fortuna num lugar, riqueza, e que isso aqui, que é a sua casa, cara, você está perdendo tempo. A Bíblia está dizendo para a gente que a nossa história é uma história em que aqui a gente é peregrino, estrangeiro. A gente está andando para um lugar na verdade. Então aqui a gente não acumula nada. Aqui o que a gente tem, a gente usa para a glória de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas dentro do reino de Deus. Essa é a nossa história. A gente não está em casa, a gente vai chegar. A gente está caminhando para Jerusalém. Dentro dessa peregrinação vai chegar um momento em que a gente vai morrer, e é necessário que se morra. É assim que Cristo diz que tem que ser a nossa vida. Aquele que é meu discípulo tem que fazer igual a mim. Aquele que é meu discípulo tem que pegar a própria cruz e me seguir. Pegar a cruz é assinar a sentença de morte. Ninguém sobrevivia a uma crucificação. Davi entendeu isso. Há 2.800 anos Davi entendeu essa parada. Mas algo consola Davi, que é o mais impressionante de tudo. Saca só, a terceira lição desse texto. O Senhor simplesmente nos oferece aquilo que Ele é. Olha só, quando você vai à minha casa, eu ofereço para você o que eu tenho. O que eu posso fazer é que eu ofereço para você, mas o que o Senhor nos oferece é aquilo que Ele é a própria pessoa dEle. É isso que Ele nos oferece, e não há nada mais belo do que isso. Não tem nada mais importante do que isso. Eu tenho em Deus aquilo que Ele é, e aquilo que Ele é me é totalmente suficiente. Pô, cara, você está planejando comprar uma parada? Para pensar aí. Você tem planejado comprar alguma coisa? Comprar? Você tem planejado, sei lá, ter uma viagem? Você tem planejado ter alguma coisa que você não tenha nesse momento? Quando você tem o seu Deus como seu pastor, quando você tem esse relacionamento com o seu bom pastor, que é Jesus Cristo, você para de ansiar pelas coisas que você não tem. Porque aquilo que você tem é tudo o que você precisa. Aquilo que você tem em Cristo é tudo o que você precisa. O que você não tem agora? O que você não tem agora? O que tem preocupado seu coração? A vaga que você não tem, beleza? A certeza que você não tem do que vai ser esse ano. Você queria ter essa certeza e você não tem? Aquilo que você tem é tudo o que você precisa. Saber que Ele é o seu bom pastor e que Ele caminha do seu lado. E seja para o vale, seja para onde for, Ele vai cuidar de você. A cena seguinte é maneira pra caramba. Uma mesa colocada na presença dos inimigos. Óleo na cabeça, cálice que transborda. É uma cena de festa. Irmãos, nós não precisamos de nada. Nós somos o único povo dessa terra que não tem nada e que não precisa de nada. Porque o que a gente tem é o próprio Cristo, e a sua beleza, e a sua paz. Cristo deixa o meu coração em paz. E quando eu olho para Ele, eu não desejo mais nada além dEle. Cara, tem um buraco emocional aí no seu coração? Se sente sozinho, rejeitado, abandonado, sei lá? Tem uma guerra dentro da sua casa? Seus pais brigando, problema, separação? Aquilo que você tem em Cristo te permite dizer que, tendo o Senhor como pastor da sua vida, você não precisa ter mais nada.
Se eu tenho que oferecer as coisas que eu tenho para você, aquilo que Cristo nos oferece é aquilo que Ele é. A paz que eu preciso, eu não posso comprar em lugar nenhum, mas Cristo me oferece essa paz porque Ele é a paz. O caminho que eu não sei qual é, Cristo é o caminho. Quando eu sinto fome, Ele é o pão da vida. Você tem se aproximado de Cristo a esse ponto, de olhar para Ele e colocar nele toda a sua esperança, toda a sua perspectiva de futuro, entender, cara, que essas paradas aqui são totalmente passageiras, somos estrangeiros, pessoas que vão vagando por esse mundo, até o momento em que a gente vai abrir mão de todas as coisas e encontrar com Cristo, o nosso Senhor. Irmão, cara, não tem nada melhor do que eu possa dizer para você nessa noite, do que isso. Tudo que você precisa, o teu coração tem sede de quê? O teu coração tem fome de quê? Você deseja o quê? Cara, em todas as coisas que você apontar o seu coração, sempre vai faltar. Você pode encher a sua barriga de comida, no dia seguinte você vai estar com fome de novo. Você pode ganhar o dinheiro que for, você pode ser o Elon Musk aí da vida. Sempre tem mais dinheiro a se ganhar, sempre tem mais coisa para fazer. Você pode passar no vestibular, você pode ter a carreira mais bonita de todas. Você pode estar se formando agora na carreira mais especial e concorrida do mundo. Sempre vai ter outra coisa para fazer. Você faz medicina, tem residência. Você faz residência, tem outra coisa. Sempre vai aparecer algo para ocupar o nosso coração. Porque o seu coração está apontado para o lugar errado. Não é o namorado que vai suprir o buraco que tem no seu coração, beleza? Não é a namorada que vai fazer isso. O que vai suprir todo o desejo do nosso coração, o buraco do tamanho de Deus, o vazio do tamanho de Deus, é Ele, o próprio Deus, é aquilo que Ele é. E nele eu encontro tudo o que eu preciso. Como que a gente vive essa parada hoje? Tenha o Senhor como o bom pastor da sua vida, não necessite de mais nada. Cara, entrega esses planos aí malucos que você está fazendo. Eu fiz plano maluco a vida toda, galera. 90% não concretizei. Achei que fosse morrer se eu não conquistasse o que eu queria. Cada 10 vezes, em 9 eu fracassei. Em 9 eu fracassei. Porém, estou de pé, porque Cristo esteve do meu lado. E no final das contas, Ele me puxou para perto e disse, pô, Clóvis, você não precisava de nada disso. E aquilo que a gente precisa, Ele nos dá de graça. Aquilo que a gente precisa, não tem vestibular. Cara, não tem vestibular para você entrar na presença de Deus. Você consegue entender essa parada? Você não precisa fazer prova, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser ninguém diferente daquilo que você é. Aquele que é, te aceita como você é. Aquele que é, te aceita dessa maneira. Diga isso para Ele nessa noite. Senhor, você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que... Eu sei que eu me perco, eu sei que eu olho para o lugar errado, eu sei que eu faço planos que não tem nada a ver com a Tua vontade. Senhor, o Senhor é aquilo que eu preciso para a minha vida. Se Jesus for o seu pastor, você não vai precisar de nada, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que você ande pelo vale. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que você permite que nós conheçamos do seu coração, Senhor. Obrigado porque você caminha conosco. Obrigado, Senhor, por todos os planos frustrados que nós fizemos na nossa vida, por tudo que deu errado, por tudo que nós oramos e você não deu para a gente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por dizer não. Obrigado por afastar a gente do nosso próprio mal. Perdão, Senhor.
por todas as vezes que a gente desejou alguma coisa, como se aquilo fosse trazer felicidade para o nosso coração, e quando a gente conquistou aquilo, nosso coração continuou vazio, incompleto, continuou triste, porque nada pode suprir a necessidade do nosso próprio coração, senão aquilo que você é, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é o nosso bom pastor, e obrigado porque ainda que nós sejamos quem nós somos, você nos aceita e nos perdoa. Senhor, ajuda a gente a caminhar nesse caminho de justiça, até o momento em que a gente aprenda a perder tudo pela glória do Teu nome, que a gente siga o caminho de Jesus, que a gente tome a nossa própria cruz. Ajuda esses adolescentes a viverem dessa maneira, é o que eu te peço, em Teu nome, amém.